Todos nós sabemos que a Terra gira em torno de seu eixo. Mas como perceber? Quando olhamos para o céu, vemos o Sol que nasce de manhã, que sobe ao céu ao meio-dia e que se põe à noite. Depois, à noite, vemos a Lua e as estrelas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Mas se olharmos a Terra do espaço, veremos que ela sempre tem uma metade iluminada pelo Sol e outra que fica na obscuridade. Isto é o que chamamos dia e noite. Nosso campo de visão gira com a Terra. De dia, vemos a porção do céu na qual o Sol aparece. À noite, vemos a porção do céu que não fica exposta à iluminação do Sol e então podemos ver as estrelas e os planetas. Olhando da Terra, tudo parece girar em torno de nós. O Sol, a Lua, os planetas, as estrelas. Isto explica a percepção do universo que os homens possuíam na antiguidade. Eles colocavam a Terra no centro do universo sob a abóboda celeste e o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas fixadas a esta abóboda celeste em movimento. Com os planetas, tal teoria apresentava problemas. Às vezes eles vinham por trás. Eles descreviam como Marte circuitos estranhos e isso era difícil de se explicar. Na Idade Média, colocavam a Terra no centro do universo. Mas Nicolau Copérnico teve uma visão genial. Não existia uma Terra imóvel no centro do universo, mas sim um Sol, e a Terra era um planeta giratório em órbita em torno do Sol com os outros planetas. Isso mesmo, em torno do Sol, mas não em círculo, em elipse. E é nos primeiros dias de janeiro que passamos mais perto do Sol. Mas por que faz tanto frio? Na verdade, a diferença entre perto do Sol e longe do Sol é desprezível. Há uma razão bem mais importante. A Terra gira obliquamente, ligeiramente inclinada. Seu eixo não é vertical, ele fica inclinado em sua órbita. Por isso, quando o hemisfério norte oscila na sombra, os dias ficam mais escuros. Mas, como a Terra é inclinada, os raios do Sol chegam em ângulos diferentes. Um raio de Sol sob os trópicos atinge o solo na vertical. Faz calor. No hemisfério norte, este mesmo raio de Sol chega obliquamente. Sua energia fica espalhada numa superfície 3 vezes maior, esquentando 3 vezes menos. Faz frio. No norte é o inverno. No hemisfério sul é o verão. O eixo inclinado da Terra nos dá as estações. O dia do solstício é o primeiro dia do verão. É o dia em que o Sol fica mais alto no céu. O dia em que ele descreve sua trajetória mais longa. O dia mais longo do ano. Olhando do espaço, veja o que acontece. A Terra fica inclinada 23 graus na direção do Sol no Polo Norte e até 23 graus do Polo, o Sol não se põe. Essa linha é o Círculo Polar. 24 horas de Sol no dia do solstício de verão. Se o tempo estiver bom, lá no Polo Norte. Em compensação, nos trópicos, a 23 graus do Equador, por todo o redor da Terra, ao longo deste 23º paralelo, o Sol, ao meio-dia, se encontra na vertical. O 23º paralelo é a linha imaginária que passa na Flórida, nas Ilhas Havaí, em Hong Kong ou Assuan. Este 23º paralelo é o Trópico de Câncer, porque o Sol, nessa posição do solstício de inverno, aparece na frente da constelação de Câncer. Dentro de 6 meses, a Terra estará na outra extremidade de sua órbita. Dia 21 de dezembro é o solstício de verão no hemisfério sul, que agora está orientado na direção do Sol. Ao meio-dia, o Sol se encontra à vertical do 23º paralelo sul, à vertical do Trópico de Capricórnio. Por que Capricórnio? Porque neste momento o Sol aparece na direção da constelação distante de Capricórnio. Quando a Terra está aqui, o Sol, ao meio-dia, está à vertical do hemisfério sul.
Lá embaixo é o verão, enquanto na maior parte do dia o hemisfério norte está à sombra, é o inverno. Depois, à medida que a Terra avança em sua órbita, a linha onde o Sol tapa a vertical sobe na direção do Equador. O equinócio é o dia em que o Sol está à vertical do Equador. O norte e o sul aproveitam isso igualmente. No hemisfério norte, a primavera começa. Como a Terra continua sua viagem, a linha onde o Sol tapa a vertical continua subindo na direção norte e lá, nos meses de junho e julho, o hemisfério norte terá girado na direção do Sol e os raios chegarão a nós sob um ângulo mais direto. Será verão e fará calor. Depois, nossa viagem continuará. O Sol descerá de novo na direção do Equador, cruzando-o no equinócio de outono de 23 de setembro, desta vez para retornar à vertical do Trópico de Capricórnio. Olhando para o Sol no ponto equinócio no dia da primavera, vemos que ele aparece em frente à constelação de Peixes. O eixo da Terra, há milênios, descreve um círculo e muda um pouco sua inclinação. O Equador, evidentemente, também muda de inclinação bem lentamente. Se o Equador muda de inclinação, o dia do equinócio também mudará, já que o equinócio ocorre quando o Sol está à vertical do Equador. Há 3.000 anos, no dia do equinócio, o Sol ficava na frente da constelação de Peixes. Atualmente, ele se encontra no limite desta constelação. Pouco a pouco, durante os séculos que estão por vir, o Sol, no dia do equinócio, não estará mais em Peixes, e sim em Aquário. Veja por que ouvimos falar sobre o começo da Era de Aquário. Os astrônomos chamam isto a precessão dos equinócios. O deslizamento bem lento do Sol, de Peixes, na direção de Aquário. Quando falamos de Peixes e de Aquário, nos referimos às constelações, os grupos de estrelas, não aos signos astrológicos. Os astrólogos não reajustaram seus signos a este deslizamento do equinócio. Por isso, há milênios, os signos astrológicos estão deslocados em relação às estrelas. Uma estrela nos indica sempre o norte, a estrela polar. A estrela polar se encontra na prolongação do eixo da Terra. Durante toda a noite, o céu e as estrelas parecem girar em torno desta estrela, a qual permanece imóvel, já que fica justamente no eixo da rotação. Mas isto não é totalmente exato. Ela vai descrever este ciclo em 26.000 anos. Imaginando que o eixo da Terra saia do Polo Norte e se prolongue ao infinito, ele encontrará a estrela polar. De um milênio a outro, são outras estrelas que se tornam nossa estrela polar. Há 2.000 anos, no tempo do Homem das Cavernas, era Vega. Há 5.000 anos, era a estrela Tubã. Foi a época em que os egípcios tinham batizado a Grande Pirâmide. Eles tinham feito uma galeria que apontava para o norte, e a estrela que viam no final desta galeria era Tubã, à esquerda da Ursa Maior, enquanto hoje os turistas veem a estrela polar. Tubã, estrela polar, é o ângulo sobre o qual a Terra girou durante 5.000 anos. Mas onde começa e onde termina o périplo anual da Terra? Nosso ano novo, dia 1º de janeiro, decretado em 1563 por Catarina de Médicis, não corresponde a coisa alguma. Dia 21 de junho, o dia do solstício de verão, teria sido um belo ano novo. Além disso, o monumento pré-histórico de Stonehenge, na Inglaterra, marca o nascer do Sol no solstício de verão. Um outro ano novo muito prático teria sido o equinócio de primavera. Ele é o ponto zero, o ponto vernal que os astrônomos utilizam para todos os seus cálculos. Mas os papas e os reis eram sempre mais fortes que os cientistas. Nosso 1º de janeiro é, portanto, um compromisso entre uma festa pagã, no solstício de inverno de 21 de dezembro, a data do nascimento de Jesus Cristo, em 24 de dezembro, e o 1º dia de um mês do calendário romano.
Como o calendário romano não começava em janeiro, mas em março, os meses se encontram com uma falsa numeração. Nosso setembro, como 7, não é mais o 7º mês, mas o 9º. Novembro, como 9, não é mais o 9º mês, mas o 11º. E dezembro, como 10, não é mais o 10º mês, mas o 12º. Isso tudo não fez a Terra desviar de sua órbita. Na Roma Antiga, o fim de fevereiro era o fim do ano e desde a época de Júlio César, a cada 4 anos após o dia 28 de fevereiro, adicionamos um dia, 29 de fevereiro. Por quê? A resposta é porque o tempo que nós levamos para percorrer nossa órbita não é de 365 dias, mas de 365 dias e 1/4 de dia. A Terra chega no fim do dia 28 de fevereiro aqui. Ela precisa de 1/4 de dia para completar um ano. A Terra continua seu percurso. E como ela começou esta nova viagem com um deslocamento de 1/4 de dia, ao fim de um ano, quando ela volta para o dia 28 de fevereiro, ficam faltando 2/4 de dia, meio-dia. Um ano depois, 3/4 de dia. E no 4º ano, 4/4. Falta um dia inteiro. De 4 em 4 anos, para compensar o ritmo diário da Terra e sua viagem anual, acrescentamos o famoso 29 de fevereiro. De 4 em 4 anos, temos então um ano de 366 dias, um ano bissexto, que tem 2 6. 3, 6, 6, para evitar que nosso calendário se desloque de ano em ano. É assim que funciona o calendário juliano, instaurado por Júlio César. Se não acrescentássemos o dia 29 de fevereiro de 4 em 4 anos, o mês de março começaria um dia mais cedo. Ao fim de um século, já teríamos um mês de deslocamento entre o calendário e as verdadeiras estações. Comemoraríamos a Páscoa em pleno inverno e o Natal no dia de Todos os Santos, e a confusão aumentaria de século em século. Graças a Júlio César, isso não acontece. Mas, na verdade, o dia 29 de fevereiro não resolve tudo. Infelizmente, no calendário juliano, o acréscimo do dia 29 de fevereiro adicionou 38 minutos a mais. Ao fim do século XVI, tínhamos acumulado 10 dias a mais. Então, o Papa Gregório XIII suprimiu esses 10 dias e passamos diretamente do dia 4 ao dia 15 de outubro. Para evitar que o mesmo deslocamento recomece, decidimos não adicionar o ano bissexto aos anos de fim de século, em 1700, 1800 e 1900. Em compensação, conservamos este dia de 4 em 4 anos. Porém, teremos um 29 de fevereiro no ano 2000. Graças a esta regulação sofisticada, nosso calendário gregoriano estará certo para os próximos 3 milênios. Bem sincronizado com a Terra, nosso calendário não é uma formalidade abstrata ou astronômica. Ele é o laço de união do universo com o ritmo de nossas estações. O calendário mais antigo que conhecemos é o templo pré-histórico de Stonehenge, na Inglaterra. Seu eixo fica orientado na direção do Sol nascente no dia do solstício 21 de junho. Mas para marcar a Lua seria preciso um leque de eixos complicados, porque as mesmas posições só se repetem a cada 18 anos. Entretanto, nossos ancestrais podiam predizer os eclipses onde Sol e Lua se encontram. Eles já tinham a ciência de combinar o calendário solar e o calendário lunar.